Na verdade, a aula de hoje, a minha aula com vocês é um grande bate-papo. A gente costuma deixar ela na primeira semana, mas por conta de como os vídeos são muito, digamos assim, assimétricos, eles não batem um com o outro, acabou ficando para o final do mês, porque senão eu teria repetido a aula para quem estava, e muitos de vocês ficariam sem, e alguns teriam entrado e saído sem a aula. Tá? Então, assim, a ideia é que a gente faça um bate-papo mesmo sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde. Esses dados, na verdade, são compilados pela CCIH, mas a CCIH só serve para fazer um diagnóstico. Então, o meu papel nas unidades é fazer um diagnóstico do que a gente tem de problema relacionado às infecções, ajudar a traçar as metas de melhoria, garantir que as metas de melhoria sejam feitas, né? E fazer a parte de stewardship, que é o controle de antimicrobiano, que a gente faz todos os dias nas nossas discussões de caso. A questão do stewardship não vai ser uma coisa que eu vou discutir nessa aula, tá? O stewardship, ele é uma ferramenta que a gente usa, é uma ferramenta multidisciplinar, que não engloba só a CCIH, ela engloba a farmácia, ela engloba a microbiologia, ela engloba o infectologista, o intensivista, e todos esses para garantir o melhor tratamento no menor tempo, com menor custo e menor efeito colateral. Tá? Então, esse é o grande objetivo da gente ir lá todos os dias discutir. Eu preciso adequar a terapêutica, fazer com que o paciente receba a melhor terapêutica, a gente trate isso no menor tempo, porque aí diminui o custo, diminui o efeito colateral e tem uma melhor efetividade de um tratamento. Então, essa é a nossa prática do dia a dia. E hoje a nossa discussão é mais de forma objetiva mesmo. O que são as infecções relacionadas à assistência, que é o que a gente chama de IRAS, e por que isso tem feito parte cada vez mais da realidade de vocês, não só como ela que vai ter a prática clínica ali da GO, como anestesistas, porque vocês também fazem parte dessa prevenção aí, porque o centro cirúrgico também entra num ponto específico e muitos de vocês vão acabar trabalhando em UTI também, não só em centro cirúrgico, tá? Então, antes de começar, vocês sabem quais são a definição, o que são as infecções relacionadas à assistência à saúde? Acho que tudo vai estar relacionado a partir da internação do paciente, assim, após as primeiras 48 horas. Essa sua frase era exatamente o que eu queria ouvir. É só relacionada à internação, maior do que 48 horas? Uma paciente, ela interna de manhã, bota uma prótese mamária, vai embora no fim do dia, ela infecta uma semana depois. Ela não ficou 48 horas no hospital. Um paciente dialítico, ele não ficou internado. Ele não ficou internado em nenhum momento. Então, as infecções... A gente pega a definição de... Exatamente. Então, as infecções, elas são quaisquer infecções adquiridas em algum processo de cuidado relacionado à assistência médica, paciente não só hospitalar, entendeu? Assistência à saúde. Então, pode ser um paciente de casa de repouso, pode ser um paciente de diálise, pode ser um paciente de uma clínica de estética, que foi lá, fez um botox no rosto e aí faz uma infecção por micobactéria. Ele tem uma infecção relacionada à assistência à saúde. Mas também tem os clássicos, as PAVs, as infecções relacionadas à corrente sanguínea, infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, né? As infecções urinárias relacionadas à sonda vesical, as infecções de sítio cirúrgico. Então, todas essas, de fato, estão mais relacionadas ao ambiente hospitalar, mas não são só elas que conferem infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? E elas podem se manifestar tanto durante a internação quanto pós-alta. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esses tempos mudaram recentemente, mas uma infecção que tem uma prótese, por exemplo, até 3 meses
da colocação daquela prótese, se tiver alguma infecção, ainda é uma infecção relacionada à assistência à saúde, tá? Mesmo 3 meses, até 3 meses depois. Então, não é só ali no período de internação e de peri-internação. Dependendo do sítio, a gente tem isso se estende até 3 meses, tá? Então, assim, aqui atrás do Thiago, que eu consigo arrastar, consigo. Ótimo. Então, assim, que do lado de cá eu sei que não tem praticamente nada. Quando tiver, eu tiro. Qualquer uma dessas iras que eu falei, que ali tem alguns exemplos, na verdade, elas fazem parte desse ciclo aqui, que é o famoso ciclo sem fim, tá? Os eventos, as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são eventos adversos. Então, assim, isso está relacionado à segurança do paciente e a cada vez mais isso é cobrado de qualquer serviço de saúde. Por quê? Porque, sendo um evento adverso, quanto mais infecções relacionadas à assistência à saúde que o seu serviço tem, é uma forma da gente mensurar a qualidade de serviço oferecido. Tá? Então, esses dados, eles são entregues à secretaria. Então, o CVE, ele faz a compilação desses dados e a gente sim notifica, isso é enviado para a secretaria e todo mundo sabe, isso é um dado público, tá? E aí, sendo um evento adverso, está relacionado à segurança do paciente, faz parte, a gente precisa fazer a vigilância de processo, porque tudo que está relacionado à segurança do paciente, a gente precisa ter uma vigilância. Com isso, a gente analisa esses dados, faz a estratégia de melhoria, que é o que a gente faz todo dia, é por isso que eu falo, isolamento na blusa de frio, para passar um cateter central, a barreira é máxima, não é à toa. Isso tem trabalho, isso tem evidência, então por isso que a gente é tão taxativo nessas coisas, porque isso é diretamente relacionado à segurança do paciente, que é a nossa prioridade, certo? E melhorando a qualidade de segurança do paciente, a gente diminuindo isso, significa que o serviço que a gente oferece é um serviço de maior qualidade. Então, para vocês terem noção, isso é um problema global, tá? Isso não é um problema do HC, é um problema do mundo inteiro. E aqui tem só para vocês terem uma noção da estimativa de custo, tá? Nos Estados Unidos, que isso eles têm isso um pouco mais documentado pela forma do sistema de saúde deles. Nenhuma infecção relacionada à assistência à saúde é coberta pelo seguro-saúde, tá? Então, todo o problema de IRAS é custo do hospital, é custo do serviço. Porque se é um problema de qualidade, por que o seguro de saúde que vai pagar? Tá? Então, eles têm isso muito bem compilado. A gente não tem tanto dado quanto a isso. Primeiro, nosso maior sistema de saúde é o SUS e, infelizmente, a gente não consegue dimensionar esse custo. Mas deveria, e com certeza é muito alto. Mas nos Estados Unidos, o custo estimado é de mais ou menos 1,7 milhões por ano de infecções relacionadas à assistência à saúde, com uma mortalidade de 100 mil pacientes ano. É muita gente. O paciente entra por uma coisa e morre por um desfecho relacionado a uma falha na segurança do paciente, a um evento adverso que é a infecção. E um custo aí de 9 bilhões ano. É muito dinheiro, tá? No Reino Unido, a mortalidade está aí, o dado que a gente tem, né, que é mais fácil em publicação, é de 330 mil óbitos ano, mais ou menos, num custo de 774 milhões de libras por ano. No Brasil, a gente não tem custo, mas de quanto estimado exatamente, quanto isso vale, mas a mortalidade de PAV, que é o que a gente tem um pouco mais documentado, em torno de 33%. Então, você pensa que o seu paciente entrou por um motivo, 33% das vezes ele vai morrer por um evento adverso. De pneumonia, eu não estou nem falando de infecção de corrente sanguínea e nem estou falando das outras infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, é só para a gente prestar atenção, isso é muito alto. Então, quando eu ganho,
Quando o paciente evolui com um evento adverso de infecção, eu aumento o tempo de internação, eu aumento o custo da minha internação, eu aumento a morbidade e a mortalidade desse paciente. Essa passa a ser uma realidade do sistema privado brasileiro, um problema do sistema privado brasileiro, porque vocês devem ter ouvido falar que o sistema de saúde privado do Brasil está passando por um processo de empacotamento. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão. Não? Tá, então saibam, essa é a realidade do nosso país. Qualquer convênio agora, a tendência dele é pagar por pacote. Então, o paciente interna para fazer uma colicistectomia. O hospital vai receber 100 mil reais. Mas é 100 mil reais para pagar o cirurgião, o anestesista, a internação, o centro cirúrgico, todo o custo do paciente para aquele procedimento. Se ele desenvolve uma infecção daquele procedimento, é sou sorry, você recebeu 100 mil reais. Que saia daí, entendeu? Então, passa a ser muito semelhante aos Estados Unidos. Então, coisas que não eram cobradas no Brasil, como o programa de stewardship nos hospitais privados, de tipo a droga mais barata, que você consiga tratar por menor tempo, com a melhor efetividade, isso passa a ser cobrado agora. Então, hospitais grandes já têm isso como o empacotamento como uma realidade, tá? Então, essa questão vai passar cada vez mais a ser cobrada em todas as esferas do hospital. Para vocês, anestesistas, essa realidade talvez toque no centro cirúrgico quando vocês forem cobrados de fazer um antibiótico profilático na hora certa. E o repique na hora certa, e controle de temperatura no intraoperatório, e controle de glicemia no intraoperatório, porque isso a gente sabe que descontrole, hipotermia principalmente, está relacionado a maior risco de infecção de sítio cirúrgico depois. Então, vocês também vão ser cobrados por isso num período bem curto. Então, não é uma realidade que está, nossa, você está falando uma coisa que é muito distante do que eu vou viver. Não é isso, tá? É uma realidade que já é nossa, o empacotamento. Então, o hospital não quer saber, ele não quer saber de infecção, porque ele quer o desfecho. Porque se ele recebeu 100 mil e eu posso gastar 30 versus 70 ou 120 mil por conta de uma infecção, ele vai te cobrar porque ele gasta 30 porque ele quer um lucro de 70 mil. Então, esse é o cenário que a gente tem na saúde privada, exceto os hospitais, que são todos particulares, os demais que trabalham com convênio, a realidade, pelo menos aqui em São Paulo, a maioria absoluta passa já por esse processo de empacotamento, tá? E aí o custo da infecção volta de fato para o hospital. E o convênio não tem porquê ir pagando a mais como era antes. Eles iam pagando à medida que o paciente ia ficando internado, entendeu? Hoje não é mais. É um combo, você recebe isso, o que você vai fazer com esse dinheiro não é um problema meu mais. E aí, propriamente dita, nas infecções agora, a infecção do trato respiratório, alocados, a gente tem uma quantidade um pouco maior de PAV por conta de serem muitos pacientes neurológicos, tá? A gente já sabe que pacientes neurológicos são pacientes que têm um risco um pouco aumentado de desenvolver PAV por conta de toda a reabilitação, por conta de não proteger via aérea e demorar um pouco mais a sair do tubo. Então, isso tudo desencadeia que eles têm um risco um pouco maior de desenvolver infecção do trato respiratório. E aí existem esses critérios aqui, esses são os critérios da Anvisa, tá? Para notificação de PAV. Por quê? Por que precisa ser notificado? Porque essa é a forma objetiva que a gente tem de medir e comparar serviços, tá? Então, para todo mundo em qualquer hospital do Brasil que tiver obedecer esses critérios, precisa notificar que ele teve uma pneumonia associada à ventilação, por exemplo, tá? Ou, se não tiver imagem, uma traqueobronquite, se não tiver alteração de imagem. Por que eu perguntei tanto da residente da intensiva? Porque isso aqui é muito a realidade deles, tá?
E essa questão da imagem radiológica no Brasil ainda é obrigatório. Quando é imunodeprimido, precisa de 2 imagens, mas quando é imunocompetente, é uma só. Mas aí, quando eles vão ler, principalmente os intensivistas, vão ler os guidelines a respeito de PAV, o americano já traz uma possibilidade de notificação sem imagem. Por quê? Vocês sabem a ideia que uma das hipóteses deles terem tirado a imagem do critério de notificação? Eu obrigatoriamente preciso de uma imagem para notificar, certo? Eu já sei que o convênio não me paga. Então, eu não faço raio-x. Porque se eu não tenho comprovado, eu não tenho. Não é verdade? Então, como isso estava acontecendo com bastante frequência, eles tiraram esse critério. Então, assim, é possível notificar fora do Brasil pneumonia associada à ventilação sem raio-x. Na nossa realidade, ainda tem o raio-x, tá? Então, para eu notificar PAV, por que vocês, quando virem as apresentações de dados das unidades, vocês vão falar, mas parece que a gente tratou muito mais. Porque muitas vezes a gente vai tratar uma traqueobronquite e não uma PAV, porque a PAV obrigatoriamente precisa ter o raio-x alterado. Ah, Elaina, eu li que não se trata traqueobronquite. Antigamente, num passado não muito distante, de fato existia essa orientação de não tratar traqueobronquite. Mas os últimos trabalhos que vêm falando de traqueobronquite, eles já começam a discutir que talvez não seja bem assim. Porque quando você não trata uma, mais ou menos 40% das vezes elas evoluem com PAV. Então, se eu evoluir com PAV num número tão grande, por que não tratar uma traqueobronquite que talvez seja um pouco mais fácil de tratar do que alguém que evoluiu já para PAV? Então, tem mais de um trabalho já que discute isso, a respeito de tratar traqueobronquite ou não, tá? Então, por isso que eu, Laína, considerando o nosso cenário de pacientes, que são pacientes neurológicos que evoluem mais com PAV, eu prefiro tratar traqueobronquite, tá? Então, às vezes, a gente não vai ter uma alteração de raio-x, mas vocês vão ver que os nossos pacientes muitas vezes tomam antibiótico por isso, tá? Pensando nessa discussão do perfil de paciente que eu tenho e dessa nova recomendação de, veja bem, analise caso a caso, para não padronizar que eu não trato nunca e o paciente acabar evoluindo para pneumonia associada à ventilação, tá? Então, ela precisa, para uma PAV documentada, ele precisa de uma imagem radiológica nova, com consolidação, né? Febre, tosse, aparecimento da piora da secreção. Eu sempre pergunto isso para vocês: piorou a secreção, o aspecto está igual, piorou, aumentando os parâmetros da ventilação mecânica, porque tudo isso entra em se eu tiver 2 ou mais desses, já vai entrar com ou sem agente isolado. Então, às vezes, eu não preciso ter um agente isolado para já saber que isso é uma PAV, tá? E a traqueobronquite é a mesma coisa, eu preciso dos mesmos critérios, a diferença é que eu não preciso, objetivamente, da imagem, tá bom? Aqui é a infecção de corrente sanguínea. As duas definições, elas deixam sempre a gente um pouco mais confuso, tá? Mas para ser mais objetivo e simplificar isso. Isso aqui, ó, a infecção primária de corrente sanguínea, quando eu falo de infecção primária de corrente sanguínea, esse é um diagnóstico de vigilância. É esse o que eu vou notificar para o CVE. Que eu vou lá, vou falar para o CVE, olha, eu de fato tive essa infecção de corrente sanguínea com esse agente isolado. Tá? Eu preciso da confirmação laboratorial, tem que ter fechado os critérios, isso eu notifico. A infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter é o que vocês veem lá na beira do leito, que é o diagnóstico clínico do doente de infecção de corrente sanguínea. Às vezes, a gente vai tratar um paciente, eu não vou isolar a gente vai fazer os 7 dias do ciclo, porque a gente acredita que tem infecção em algum lugar, mas eu não vou notificar, porque eu não tenho documentação, eu não tenho os critérios obrigatórios para notificar, tá? A infecção de corrente sanguínea relacionada à catéter é muito mais sensível, porque é a percepção do médico na beira-leito.
Essa aqui é um diagnóstico de vigilância. É esse que eu preciso ter tudo documentado para mensurar, porque aí todo mundo precisa ter igual. Em qualquer hospital precisa ter esses critérios e não a subjetividade do médico que está à beira-leito, para dizer que tem ou não uma infecção associada, tá? Que é o nosso maior ralo, na verdade, e o nosso maior temor, porque como eu acabei de contar, a PAV tem alguns pacientes que eu já espero que tenham PAV. Agora, a infecção de corrente sanguínea, não. A infecção de corrente sanguínea tolerada é zero, porque ela é 100% evitável. Diferente da infecção da pneumonia, que algumas coisas eu não consigo controlar, por mais que a gente vigie a pressão do cuff, por mais que a higiene oral esteja sendo feita, por mais que a cabeceira esteja elevada, alguns pacientes vão evoluir com PAV, independente de eu fazer qualquer coisa. Agora, infecção de corrente sanguínea, não. Se eu fizer bem feito, o paciente não vai ter nunca uma infecção de corrente sanguínea. E aí o nosso rabo. E aí nosso calcanhar de Aquiles. Porque é a infecção que evolui com um desfecho muito ruim, o paciente evolui a óbito muitas vezes e ela é 100% evitável. Então, eu não tenho nenhuma justificativa para um paciente ter um catéter para receber uma medicação e ele morrer de infecção de corrente sanguínea. Eu não tenho essa justificativa. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Então, a fisiopatologia da infecção de corrente sanguínea, ela pode ser dessas duas formas, mas assim, a gente observa qual é o nosso problema, principalmente não, né? Muitas vezes pelo agente que eu encontro. Então, assim, tem duas formas da gente evitar a infecção. A extralumial, que é isso que vocês pediam todo dia, o catéter está limpo e seco, o curativo está limpo e seco, se tem sujidade, se está hiperemiado. Isso, geralmente, que você está vigiando, é se tem a infecção de pele ali associado, que são as infecções que a gente vai pensar de gram positivo, tá? Muitas vezes relacionadas à passagem do catéter. Então, quando essa infecção é muito precoce, a gente vai entender que a passagem do catéter não foi feita de forma adequada. Agora, por que é o nosso calcanhar de Aquiles? Porque a maior parte dos nossos agentes são gram-negativos. E gram-negativo não está na pele. Então, é mau cuidado com o catéter mesmo, tá? É você não higienizar a mão e você não higienizar o hub antes de empurrar a bactéria para dentro do sangue do paciente. Essa é a realidade. Ah, é grosseiro, mas é a verdade. Porque, assim, um acineto, ele não para dentro do sangue do paciente sozinho. Ele não voa, ele não perfura o catéter, entendeu? Então, o momento de manipular o catéter é um momento muito delicado. Porque é o momento que a gente mais peca e é a hora que o paciente tem mais risco. Então, coisas que a gente sabe. O tipo de catéter, ele também está relacionado com o desenvolvimento ou não de mais infecções. De curta permanência, teoricamente, era para infectar menos, entendeu? Mas o que acontece? Você tem um catéter que geralmente é muito mais, muitas vezes, num paciente grave, entendeu? Os catéteres de longa permanência, que são os catéteres de Pernicati, os catéteres de Hickman, os catéteres os portocates, que são catéteres que ficam meses, às vezes anos no paciente. Esses catéteres, eles também têm um risco de infectar, mas teoricamente era para infectar até mais do que os de curta, porque você deixa ele lá. Mas os pacientes que têm esse catéter até tomam bastante cuidado com eles, assim, quando você ensina eles a tomarem conta. Mas, e aí o que a gente pensa? Quando são esses da pele, tudo, a gente vai pensar mais nos focos gram-positivos. Agora, manipulação de catéter, a gente pensa não só em gram-positivo, mas que pode acontecer, mas também, principalmente nos gram-negativos e, às vezes, fungos, né? E aqui são as formas que a gente acaba interpretando as culturas positivas. Isso aqui é para
para vocês entenderem por que na UTI eu botei aquele quadrinho de como colher culturas, porque eu preciso daquilo bem feito para poder interpretar. Porque se a gente não tiver uma boa coleta de cultura, então quando o meu valor pré-teste está ruim, atrapalha a minha interpretação. Então eu preciso melhorar a qualidade da minha coleta para eu ter uma melhor interpretação e um melhor tratamento para o doente. Daí, olha, se eu tenho um paciente que o catéter, num catéter de curta permanência, tá? Que é a realidade de vocês lá. Eu tenho uma cultura de catéter positiva e uma periférica negativa. Então, vocês estão rastreando lá a infecção do doente, colher uma hemocultura pelo catéter e uma periférica. A periférica veio negativa e a central veio positiva. A conduta é tira o catéter. Tá? Eu não vou entender que o meu problema é sistêmico. Eu vou entender que o inóculo bacteriano daquele catéter é tão alto a ponto de positivar uma cultura e a periférica não. Então, o tratamento é tira o catéter. Se o paciente, lembra que eu comecei, o paciente estável, tá? Um paciente instável, aí é outra, eu vou tratar a instabilidade dele, não o exame, tá? Se eu tenho uma ponta de catéter positiva e uma ponta de uma hemoperiférica negativa, eu não vou fazer nada. Eu vou observar, porque teoricamente eu já tratei, porque eu tirei o foco, que já saiu, era a ponta positiva, e o periférico que deve ser colhido. E imediatamente após a mobilização do catéter elutivo, se essa cultura é negativa, eu vou entender que não tem mesmo bactéria no sangue. Por quê? Que tem que ser depois. Porque se eu acho que o problema é do meu catéter, tanto que eu tirei o meu catéter, porque eu já achava que o problema era dele. A probabilidade de eu encontrar uma bactéria circulante a hora que eu mobilizo esse catéter é muito maior. Porque você tem, eu puxo esse catéter, a tendência é que caia bactéria na corrente sanguínea, e aí eu colho uma periférica e para parear e ver se crescer, eu vou tratar, se não crescer, eu já tirei o meu catéter que eu achava que era um problema, e vou só observar. Agora, se cresceu uma hemocultura do catéter e uma periférica positiva, você saca o catéter e trata. Alguns de vocês já devem ter tido contato com a gente comentar que precisa ter 2 horas de positividade. Então, isso é para a gente entender que era de fato o catéter o problema. Porque se ele cresce 2 horas antes do que no periférico, eu vou entender que o inóculo bacteriano daquele catéter era tão alto que positivou muito antes do periférico. Então, é por isso que eu vou atribuir de verdade que o problema era aquele catéter. Tá? Então, eu preciso, de fato, tirar ele e tratar sistemicamente. Agora, se eu estiver falando de longa permanência, se eu estiver falando de um término, de um porte, e eu não estiver falando de infecção de sítio, tá? Se eu estiver falando de uma infecção complicada de catéter de longa permanência, não tem muito o que fazer. Não tem salvamento e não tem muita interpretação. Eu tenho sinal de tunelite, um vermicate, ou um portocate, que está completamente permeado o local da caixinha, ou é bem frequente você ver um catéter de perne que você faz assim em volta, jorra pus pericatéter. Assim. Eu já vi mais de uma vez osteomielite de clavícula por isso. Porque o catéter passa muito rente e você infecta a clavícula. E aí vira uma tragédia, porque são 6 meses de tratamento. Porque você começa a tratar osso e aí é uma catástrofe. Então, os catéteres de longa, quando você está falando de infecção de trajeto, de infecção complicada, você que está lá no PS, chegou assim, é ligar para o cirurgião e falar, ó, tem que tirar. Entendeu? Porque não vai resolver. Agora, o paciente chegou cético, você quer saber de onde é, que pode ou não pode ser daquilo ali, você vai colher cultura. Você colhe cultura do central, né, do catéter, e periférico. Se vem a hemocultura do catéter positiva e uma periférica negativa, você pode avaliar a locoterapia. Vocês sabem o que é locoterapia? Nunca? Deixar o antibiótico no catéter. No catéter, exato. Então, assim, locoterapia ou terapia de selo.
É quando a gente tenta salvar um catéter de longa permanência, tá? Tendo uma cultura na mão, sabendo qual é o agente, a gente vai escolher o antibiótico baseado na cultura, e a ideia é você colocar uma concentração gigantesca de antibiótico no catéter. E você deixa de 24 a 48 horas ali naquele catéter sem mexer. O ideal é que a cada 24 horas você troque a solução, então não é para empurrar o remédio, você aspira e coloca novamente. Por exemplo, é um chai, é um PR que o paciente dialisa. Você começa a fazer logoterapia, você exclui o catéter e passa um chai para ele dialisar enquanto ele está fazendo logo, por 14 dias. Tá? Há uma discussão se você trata ou não sistêmico, tá? Então, por isso que tem um asterisco, que algumas literaturas vão dizer que você pode fazer só logoterapia e outras vão dizer que você deve fazer logoterapia e tratar sistêmico, quando você encontra uma cultura positiva desses catéteres. Quando a gente não pode tentar fazer logoterapia, que não é uma escolha, por conta de falha e de frequência de biofiltros, é quando cresce um aureus, pseudomonas, micobactérias ou fungos. Ou multidroga resistente. Também vai ser muito difícil a gente conseguir fazer log nessas situações e tentar salvar esse catéter. E a nossa realidade, qual é? Realidade HC, tá? Na verdade, essa aqui são os dados das unidades de vocês. A de cima é a infecção de corrente sanguínea do ZN. A gente teve 11 infecções de corrente sanguínea, 11 não, 18 infecções de corrente sanguínea no ano passado. E o agente mais frequente foi a Klebsiella, só que quando você olha os gram-negativos, eles são infinitamente mais frequentes do que os gram-positivos. Eu tenho 4 Klebs, 2 serráceas, 2 estenos, 2 E. colis, 1 pseudomonas, e de gram-positivo eu tenho 1 enterococo, 2 áureos e 2 epidermides. Então, nosso problema é a manipulação do catéter. Não é a passagem do catéter, via de regra, o nosso problema. Nossos catéteres não infectam 24 horas, 48 horas depois do que a gente passou, tá? Mas infectam um pouco mais tardio e por gram negativo. E aí o EE segue a mesma coisa. Tivemos 5 áureos, mais 2 Klebs, 3 pseudomonas. E lá não foi lá, foi na PET, que foram alguns acinetos. E isso são os dados do ano passado. O ano passado, na verdade 2020, né, a gente perdeu a nossa série histórica do HC por conta da Covid. A gente tinha uma série histórica desde o início dos anos 2000, quase. E aí a Covid bagunçou todos os nossos dados. Então, isso aqui, nessas 2 unidades, tiveram Covid por um tempo, tá? Então, atrapalhou um pouquinho a nossa interpretação. Isso aqui é o cenário de multi-R no HC, tá? Não é só nas nossas unidades. Então, o azulzinho mais escuro é qualquer enterobactéria resistente a carbapenêmico. O vermelhinho é o acineto e o verdinho é a pseudomonas. Então, na pandemia, a gente teve um pico de um surto de acineto mesmo, foi horrível. Por conta dele. E o azulzinho é enterobactéria, a maior parte delas é a KPC mesmo. É a plebe resistente a carbapenêmico, né? E aquele slide lá, antes de eu mudar, em algum momento da formação de vocês ouviram falar dos 5 momentos de higiene de mãos? E quais são? Antes do quê? Antes de entrar no Não. Antes de tocar no paciente. Antes de encostar no paciente. Depois de encostar no paciente. Isso é questão de prova de concurso, viu, gente? Eu também achava que ia ajudar também. Depois dos equipamentos. Falta 2. Procedimentos. Antiprocedimento asséptico.
e após contato com fluidos, tá? Então, os 5 momentos são esses aqui, ó. Antes do contato com o paciente, antes de procedimento aséptico, após contato com o fluido, após contato com o paciente e após contato com o meio. Então, antes de encostar na bomba, não precisa passar álcool, mas depois que encosta, obrigatoriamente precisa, tá? E o antes, gente, né? Antes de encostar na porta, antes de encostar no celular, antes de encostar na caneta, antes de encostar no paciente. Esse é um erro muito marcado, assim, principalmente do médico, porque a gente não se prepara para entrar no leito do doente. Isso precisa ser pensado. Esses momentos, eles têm que estar de cor na cabeça de vocês, porque isso, vocês são corresponsáveis com a colonização do doente, do catéter infectar, do cuidado com o doente. Então, assim, entrou no leito, você precisa mexer na bomba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo bem. Para antes de encostar no doente. Limpa a mão, calça a luva e mexe no doente. Porque a luva é EPI. A luva só está ali para te proteger. Não tem nada a ver com a proteção do doente. Você não limpar a mão e colocar a luva não adiantou nada para o doente. Porque a trama da luva não é suficiente para impedir que a bactéria que esteja na sua mão passe para o doente. O trabalho da Miriam, que hoje trabalha no Sírio, mas foi o doutorado dela, ela fez o tempo estimado que você precisa entrar em contato com o paciente para sua mão estar colonizada é de 20 segundos. Já deu. Exatamente, já deu. E aí, essa mesma mão que você vai passar no próximo. Então, por isso que antes de encostar no doente, e é nesse momento que você precisa limpar a mão. Quando você acaba de mexer no doente, você vai limpar a mão de novo. Aí não é para botar a mão no celular, porque é o que a gente mais vê. Isso aqui é auditado. Tem sempre um residente em alguma unidade, em algum setor do hospital, não é um, são alguns, fazendo auditoria disso. E esses dados são computados. Então, assim, a adesão de higiene de mãos no HC, vocês acham que é boa? É péssima. É muito ruim. Tá? Então, ter uma higiene de mãos. 2020, a gente acredita que isso aumentou por conta da Covid. E o momento que mais acontece, isso aqui é por UTI, tá? Aqui. Um momento que as coisas... Não, aqui é da PAV. Era aqui, provavelmente, que sumiu. Não sei por que não está aparecendo. Era nesse slide. O momento que mais a gente vê isso acontecer é pós o contato com o paciente. Por quê? A preocupação da pessoa não é o paciente, é limpar a mão dela. Então, como ela encostou no doente, ela tem que limpar a mão. Mas aí não é pelo doente, é por ela. Antes do contato com o paciente, é pelo doente, e não é um problema. As pessoas não estão preocupadas com isso. Tá? Então, toda vez que vocês entrarem num leito para encostar num doente, pensem nesse momento. Porque é o momento mais importante de você limpar a mão. Vocês são imunocompetentes. O que ele tem não vai fazer nada com vocês. Mas o paciente do leito do lado pode custar a vida dele. Então, não é uma coisa, ai, tá de boa. Não, não tá de boa. Por isso a gente é chato. E aqui, eu brinquei outro dia, falaram pra mim, nossa, mas como você é enjoada? Eu falei assim, pois é, engraçado que você gasta um dinheiro para pagar você chata. E eu só tô sendo chata porque você tá fazendo errado, porque se você tivesse fazendo direito, eu não precisava estar aqui. Era muito menos trabalho para mim. Aí a pessoa ficou me olhando com aquela cara assim, eu falei, pois é, né? Podia ter ido dormir sem essa, não podia? Porque, vamos combinar, né? Esse aqui é um pacote, porque os bundles, que é a expressão que a gente usa, que são pacotes de medidas, eles contemplam isso. Então, toda vez que vocês viram um paciente entubado, checa se a cabeceira dele está entre 30 e 45, porque isso tem relação com o menor desfecho de PAV.
ver se o nível de sedação dele, se todo dia está tentando se fazer um despertar diário, quando é possível, porque os pacientes neurológicos, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso. E é um dos fatores de risco para ele fazer mais claro, porque eu não posso fazer despertar diário em quem está com hipertensão intracraniana. Então, eu vou ter outro problema, entendeu? Usar bloqueador neuromuscular quando realmente for preciso, tipo, se o paciente está com alguma assincronia no ventilador, não é simplesmente ir lá e aumentar a sedação dele. É tentar descobrir por que está sincrônico, o que a gente pode melhorar na ventilação para compensar isso. Aspirar a secreção supraglótica rotineiramente. Então, assim, se vocês viram que o paciente está, ou você ouviu que o paciente está gargarejando, porque isso é possível, porque aí o cuff não está na pressão normal, ideal, porque por que precisa do cuff na pressão ideal? Para evitar que essa saliva escorra e vá para o pulmão, porque eu estou direcionando uma secreção não estéril para dentro do pulmão. Então, avisa que precisa aspirar. Em alguns lugares vão ser vocês que vão aspirar, então presta atenção, aspire, não deixe o paciente acumulando secreção. Se tiver água no circuito do ventilador, precisa estar com o circuito seco, porque isso também é fator de risco. Evitar extubação acidental, porque aí entra de novo a questão do paciente aspirar secreção oral, né, que está contaminada. Monitorizar a pressão de cuff, porque para eu não fazer nem lesão de traqueia, mas também evitar que ele fique fazendo microaspiração. E o que a gente está fazendo aqui, educação continuada. Aqui é a adequação das medidas de PAD, lá era de higiene de mãos, não sei o que aconteceu, que sumiu. E aqui, o azulzinho e o vermelhinho são do DN, 2020, 2021, e do EE é o verdinho e o roxinho, 2020, 2021. Então, o que importa para a gente é essa parte aqui, ó. É o pacote completo. Vocês acham que tá bom? Não tá. Entendeu? Fica menor do que 60% a maioria das vezes. Então, são essas medidas que a gente fica o tempo inteiro trabalhando para que isso melhore, porque é aquele ciclo lá de trás. O primeiro ciclo que eu mostrei para vocês é uma coisa que se retroalimenta. Eu melhoro a qualidade, eu melhoro a segurança do paciente, eu melhoro as estratégias, eu diminuo o número de eventos adversos, tá? Que é o que ninguém quer. Então, na COVID, de novo, isso aí é o cenário da COVID. Então, teve sobrecarga, teve equipe nova, teve um monte de coisa associada a isso. A gente tem essa crítica, não é... Mas, mesmo assim, dava para ter sido um pouco melhor. E aqui são os pacotes de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea, que é higienizar as mãos com produto alcoólico ou água e sabão, realizar a asepsia da pele com clorexidina ou PVPI, mas por conta de alergia a gente acaba usando mais a clorexidina. Esperar o antisséptico secar, esse é uma das coisas que a gente vê com bastante frequência que não é feita, porque é o tempo de matar a bactéria, né? Você precisa deixar secar, tá? Utilizar a barreira máxima. Essa barreira máxima que é a bendita barreira do centro cirúrgico, que é quem está passando o cateter, tá de touca, óculos, que aí é proteção pessoal, porque senão voa sangue no olho, aí vira aquela tragédia, aí aparece o residente chorando lá na MI, voou sangue no olho dele, e a cobertura do paciente da cabeça aos pés. Essa questão da cobertura, de utilizar o campo estéreo, que cubra o paciente o corpo inteiro, isso é evidência 1, tá, gente? Não é porque eu quis, não. Não é uma evidência 1A, porque não dá para ser cego, né? Como é que você cega isso? Mas é uma evidência 1. Então, fez de fato diferença. Por isso que a gente cobra tanto isso. Porque não custa muito, né? É só tapar o paciente todo. Ponto. É uma das coisas que é bem fácil de fazer. Realizar o curativo oclusivo com gaze,
E fita adesiva, se for assim, todos os dias, ou se for o filme, que é aquele da cobertura transparente, uma vez por semana, desde que ele esteja limpo e seco. E avaliar diariamente a necessidade do catéter. Quando vocês verem o Thiago passando a visita multidisciplinar, ele sempre faz essa pergunta: ele precisa desse catéter? É por isso. Porque a gente precisa todos os dias perguntar: o paciente precisa dessa invasão? Eu estou aumentando bastante o risco dele. Então, se ele não precisa, a gente precisa tirar, tá? Desinfectar os conectores. Então, quando for mexer no catéter, eu sei que vocês mexem pouco, vocês no centro cirúrgico mexem muito. Então, precisa limpar e fazer fricção por mais ou menos 15 segundos antes de você infundir alguma medicação, tá? Porque é nesse momento o nosso maior problema. Porque a gente vai fazer sujo e vai empurrar a bactéria. É aí que dá errado, tá? E educação continuada novamente. Aqui é a adequação do bundle de catéter. Aqui tá baixinho, é só porque aqui é com gase, tá? Aqui é gase e aqui é filme transparente. Então, os pacientes que estão com gase, eles não estão com filme transparente. Vice-versa. E aí, por isso que tá baixinho. Mas assim, via de regra, as coisas são mais adequadas, mas aí quando você soma tudo, ela ainda não está muito bem. Então, todos os dias, quando vocês vão examinar o doente, olha o catéter. Olha se ele está vermelho, se o curativo dele está seco, se está limpo, se está datado. Porque se isso não acontecer, avisem. Chama quem tiver com o paciente, porque precisa trocar e precisa deixar isso em boas condições. Tá bom? Isso não é uma atividade exclusivamente da enfermagem. É de quem está cuidando do doente. O paciente é seu, você tem que ir lá e olhar todos os dias o catéter dele. Tá bom? Aqui é a adequação de medidas das duas UTIs. Mas, como eu disse, 2020, 2021 teve a questão do Covid. Isso atrapalhou bastante, mas olha o dele como ficou do pacote completo. Triste, né? Mas a gente vai melhorar. É isso que eu tinha para contar para vocês. Dúvidas? Doutor, no PS, algumas vezes na colocação de catéter, o assistente pediu que deixaram um pote de gasa sobre. É só porque pode ser, na hora de passar, você bota o catéter, mas tem que fixar, tem que botar um curativo antes. É só porque nas primeiras 24 horas a gente recomenda aqui deixar com gase e micropore. Então, isso, nas primeiras 24 horas a gente recomenda isso. Por quê? Porque o filme é muito caro. Ele é muito, muito caro. E a gente vai precisar trocar, porque geralmente no pós-passagem sangra. E o curativo com filme não pode ter sujidade. Então, a gente deixa nas primeiras 24 horas, e aí em 24 horas elas trocam, limpam, e aí bota o filme, que aí vai durar uma semana. Porque se tiver sujidade de sangue, elas precisam trocar antes do tempo. Aqui... Algumas vezes sim, deixavam, outras vezes não. Precisa sempre estar coberto. 100% das vezes precisa estar coberto. Tá? Com gase e micropore nas primeiras 24 horas por conta de custo. Nos hospitais privados, vocês vão ver que eles colocam já o plástico com uma gase e em 24 horas eles trocam por aquele que tem um gelzinho. Aquele gelzinho é para profilaxia, principalmente de germe de pele, né? É o de clorexidina, assim. Tá? Existem algumas coisas que a gente faz para isso. E uma das coisas que a gente não consegue argumentar no HC para a gente ter essas coisas mais modernas é porque a gente não consegue diminuir o BGN, porque eu posso fazer isso, eu posso aumentar um curativo desse, o Glevicidine custa mais de R$1.000. Não é, o cara é realmente caro, entendeu? Então, eu melhoro isso tudo, mas continuo tendo meu maior problema com gram negativo. O mundo ideal, vocês vão ver que é somar todas essas medidas. A gente soma. Tem o clay, que até aqui tem,
Existem alguns estudos que a gente não conseguiu ainda ver de fato uma melhoria, porque o custo é muito alto, a gente já tentou até desenhar para fazer aqui, que é o catéter impregnado de antibiótico, o catéter impregnado de prata, essas coisas para prevenir infecção, mas são todas com custo muito elevado. Mas existe uma série de outras medidas de catéter que no mundo privado vocês vão ter mais contato. Por exemplo, tem o Clave, que é aquela pontinha do catéter que ela permite um fluxo só unidirecional. Então, você evita que fique sangue ali para evitar que tenha infecção por isso. E em alguns lugares tem uma tampinha em cima disso com álcool já, que fica ali. E aí, quando tirar e considerar que está limpo, entendeu? Mas mesmo assim, os hospitais que têm isso cobram de que você faça a limpeza, porque para deixar um pouco mais garantido. Mas tudo isso tem um custo, e um custo bem alto. Daí você argumenta como? Que você tem que ter coisas com custo muito elevado se o seu problema é lavar a mão. E custa bem pouco. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa melhorar essas medidas que são factíveis, mas que a gente ainda esbarra bastante nisso daí. Aqueles piques, a taxa de infecção daqueles piques é menor? Então, o que acreditava-se, né, que o pique tenha uma infecção menor, considerando que ele é um acesso de inserção periférica e tudo. Mas aqui no HC, a gente não consegue ver essa diferença porque o problema é a manipulação. Entendeu? Esse é o problema. De fato, pensando em agente de pele e tudo, vai ser melhor, porque assim, é periférica a inserção, então disso infectar e fazer uma infecção um pouco mais complicada, de fato, é para ser menor mesmo. Mas chegou um só no fim. Mas eu não tenho como. Essas medidas, por exemplo, esses catéteres impregnados, teoricamente, é na tentativa de melhorar a infecção por PGM, mas a gente não tem ainda dados suficientes para dizer que isso vai melhorar. Mas a gente sabe que limpar a mão, higienizar o hub, funciona. E não custa tanto assim. Entendeu? Menina, não sei ser muito específica a pergunta, mas você sabe de alguma evidência na obstetrícia em relação a coisas que mudam a chance de infecção? Por exemplo, um parto vaginal, que a gente pode fazer ele toda paramentada, mas também existe a opção do parto humanizado, que é só você chegar lá com a luva e pegar o bebê. Você conhece algum dado nesse sentido? Especificamente, não. É que o parto vaginal ele não é um parto estéril, né? Então, não vai fazer muita diferença como você está, porque isso não entra nem como nos dados de cirurgia limpa, né? Sim. Então, a gente nem contabiliza, porque não é uma cirurgia limpa. Esses dados, quando a gente fala de infecção de sítio cirúrgico, a gente contabiliza cirurgias limpas, porque essas daí não podem infectar de jeito nenhum. Agora, cirurgias contaminadas, ou potencialmente contaminadas, aí já não entra mais muito no critério, entendeu? Por exemplo, uma vesícula que está suporada, esquece, eu não estou contabilizando mais uma cirurgia limpa, porque eu parto de uma cirurgia contaminada. Agora, uma policistectomia eletiva é diferente, ela é potencialmente contaminada, mas ela não é diferente. Tá bom? Dúvidas? Não? Então tá bom. Obrigado. Bruno, você vai ficar feliz que ficou gravado. Não esqueci a máscara. Não esquecer a máscara. A gente vai tirar um dia do hospital, gente, mas enquanto a gente tiver surto intra-hospitalar, a gente não vai fazer isso. É difícil você contar para uma família que ela internou para fazer uma cirurgia no pé e morre de Covid. Como que você conta isso para a família dela? Ela não vai aceitar isso. Então... Em janeiro eu estava na CCH da Letiva, eu fiquei bem mais neurótica com lavagem de mão e essas coisas. Até o passo central eu deixar a data anotada. Isso aí, viu? É isso que a gente quer. Quando estava do lado, a gente tem o quão diferente é.
É muito Assim, eu diferente. achei que eu lavava a mão, mas daí, observando os outros, eu vi que eu lavava muito menos do que deveria. E o momento certo, né? Que era isso que eu estava contando para os meninos. Mas é isso. Tá bom? Beleza? Obrigado. A aula ficou Obrigado. gravada. Obrigado. Vai para o YouTube daqui a pouquinho. E como é que chama? Bruna, que chegou agora há pouco aí, vou combinar com a Laína para a gente ver se consegue colocar a próxima aula dela, já que vai ser o próximo estágio dos novos residentes da anestesia, lá para o final do seu estágio, lá para o final do mês, que aí a gente garante que você é novos residentes da anestesia e você também pega essa aula. Beleza? Obrigada. Nada, que é isso.